vez estamos aqui buscando o Senhor neste devocional, desejando que a sabedoria de Deus realmente guie nossas vidas e nosso caminhar, em nosso sucesso espiritual, nosso desenvolvimento espiritual, nosso crescimento em Deus, em ver sua glória, em ver seu poder e em ver os costumes do céu na terra. Dice a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 39. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Dois versículos muito interessantes para poder deixar que o Espírito Santo mesmo fale aos nossos corações. Diz a palavra de Deus, então, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. O que podemos dizer? Como de costume, diariamente, regularmente, não às vezes, senão sempre, em todo momento ou em momentos específicos, Jesus ia ao Monte das Oliveiras. Para poder se dirigir ao Monte das Oliveiras é necessário passar por um vale pequeno. Descendo de Jerusalém, se desce a um vale pequeno e depois se sube ao Monte das Oliveiras. Desde o Monte das Oliveiras se pode perceber Jerusalém e se pode perceber a Cidade Santa. Com certeza Jesus nesse monte se apresentava diante de Deus e em muitas oportunidades, como a Bíblia fala, orava por Israel, orava pelos homens e orava pela conversão e chorava até por Israel. Em algum momento a palavra de Deus refere isso. Mas diz, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Esse como de costume nos ensina que cada dia nós devemos ter precisamente esse costume. Quando nós lemos a Bíblia, podemos ver muitos homens de Deus que como de costume faziam as coisas. E vemos, por exemplo, ao rei Davi, no Salmo capítulo 5, versículo 3, que diz: oh Deus, de manhã me apresentarei diante de ti, de amanhã orarei diante de ti e esperarei. Esse como de costume é o estilo de vida de uma pessoa que realmente busca na presença de Deus, se apresenta ante o Senhor e deixa que sua glória se manifeste. Diz então que os discípulos seguiram Jesus. Jesus ensinou seus discípulos a orar. Mas como ensinou a orar a seus discípulos? Orando. Os discípulos sempre perceberam Jesus que buscava a presença de Deus Pai e sempre olhavam no Jesus que ia esse Monte das Oliveiras, orava e então se apresentava diante do Deus dos céus. Eles simplesmente olhavam, ou como a mesma palavra de Deus diz que Jesus, em Marcos 1:35, diz Jesus, sendo ainda muito cedo, ia a um lugar e orava. Quando nós vemos estas passagens, vemos o exemplo de um Jesus Cristo que ensina a orar, o exemplo de um homem, de um Deus, o exemplo de uma pessoa que guiou nossas vidas e guiou os discípulos até a presença do Senhor, indo Ele primeiro. É por isso que, ante estas circunstâncias, muitos de nós desejamos simplesmente fazer o que é ensinado para nós. Mesmo assim, você como pai, ou você como um líder espiritual, deve mostrar para essas pessoas que seguem sua vida, sendo seus filhos, sua esposa, eles vão ver seu exemplo. E se você como de costume busca o Senhor, se você como de costume, como a palavra de Deus lê, então eles vão fazer o mesmo. Eles vão aprender o hábito quando vejam você vivendo nesse hábito. Jesus ensinou com o exemplo. Com esse exemplo, ele então se apresentava diante de Deus e ensinava a seus discípulos. E é por isso que seus discípulos perguntaram para Jesus, ou melhor, falaram para Jesus: nos ensine como orar. E nesse momento os discípulos tomam a decisão de querer orar por uma simples razão, porque Jesus estava mostrando com seu exemplo como orar. E esta passagem de Lucas capítulo 22, no versículo 39 e 40, simplesmente ensina aos discípulos de um só jeito, com o exemplo.
dice que os discípulos o seguiram. E chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Qual o sentido da oração? Na oração se apresenta nossas vidas diante do Senhor. Na oração você pode desfrutar da voz de Deus, onde Ele fala através da sua palavra. Na oração você pode deixar toda a carga que você tenha diante dos propósitos ou diante do Senhor para seguir seus propósitos. Na oração você pode interceder por outras pessoas. Na oração se clama pelo país, se clama pela sua vida, se clama pelas circunstâncias que você tem, nas situações que você tem. E é por isso que na oração é necessário ter uma verdadeira atitude. Nós acreditamos que orar simplesmente é levantar nossa voz e falar, mas não se entra em intimidade, em confiança com Deus. Deus quer que tanto eu como você nos apresentemos diante dele e deixemos nosso coração nas mãos dele. Deixemos nossa vida nas mãos dele. E é por isso que cada devocional deve ser isso. Deve ser uma entrega incondicional para Deus, das nossas vidas para Deus. Deve ser desgarrar nosso coração, quebrar nosso coração, dividir nosso coração na sua presença. O devocional deve ser para nós uma fonte de vida. Deve ser para nós escutar a plenitude de Deus e o que Ele quer para nossas vidas em cada momento. É poder escutar a voz de Deus e a vontade de Deus para nós. É poder escutar o que Ele fala para você. Ele que está dizendo para você hoje do que você vai precisar neste dia. Se Deus fala para você na Bíblia, então aplique no dia. Acredite cada palavra que Deus disse para você. Se aqui nos disse: Jesus, orem para que vocês não caiam em tentação. Essa palavra é para você e para mim hoje. Oremos para não cair em tentação. Isso quer dizer que hoje podemos ter tentações de diferente tipo. E Ele nos disse: orem para não cair em tentação. Orem para não cair na tentação sexual. Oremos para não cair na tentação da mentira, do engano. Oremos para não cair nas tentações, das diferentes tentações que possamos ter. Falar mal de um, falar mal do outro, a fofoca. Oremos para não roubar. Oremos para não desejar a mulher do meu próximo, para não ter inveja das coisas que outro tem. Oremos para que a fortaleza do Espírito Santo esteja sobre nós e possamos deixar os vícios, os costumes que temos errados. É por isso que orar leva nossas vidas a nos fortalecer e a alcançar as misericórdias de Deus. É por isso que Jesus disse: orem para não entrar em tentação. E essa tentação está à porta, mas de nós é a decisão. Quando nós oramos, nos fortalecemos na presença de Deus, e por isso os versículos que continuam dizem: Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. É por meio da oração como você deixa que seja a vontade de Deus sobre a sua vontade, dominando sua vontade, se você determina isso. Jesus falou: não seja feita a minha vontade, mas a tua. É por meio da oração onde você compreende as palavras de Deus para você e as situações que você pode viver e por que está vivendo este tipo de situações. Você está sofrendo? Claro, há problemas, há situações. Mas que quer Deus quando permitiu esse sofrimento? E devemos determinar que o sofrimento chega por duas vias. A primeira via é por causa do pecado. A gente sofre por causa do pecado. Mas também há sofrimentos que chegam por causa da permissão de Deus para nossas vidas. Se Deus dá permissão para eu sofrer por algumas circunstâncias que eu não controlo, tudo bem, buscamos ao Senhor e Ele nos fortalece e enche nossas vidas e dá força para lutar contra essa dificuldade que possamos ter. Mas se a dificuldade que eu tenho é por causa do pecado, eu tenho a responsabilidade de ir até a presença de Deus, limpar meu coração para que Ele limpe e obre de uma maneira especial. Mas é por meio da oração na qual você abre seus olhos e você identifica seu pecado, seu erro, seu problema, sua dificuldade, seu coração duro.
E Deus falando, retorne à minha presença, filho. Se o coração duro é voltar meus olhos para o Senhor e voltar a entender que o amor de Deus é incondicional e perfeito. E é na oração onde eu alcanço a entender, onde eu compreendo essa palavra de Deus direita para a minha vida. Então, eu convido hoje que você tome a decisão de orar. Orar neste dia para não entrar em tentação e orar para que seja feita a vontade de Deus sobre sua vida e não a tua vontade. A vontade de Deus é perfeita e muito maior do que a sua vontade. A vontade de Deus leva à perfeição. A vontade nossa leva simplesmente a objetivos humanos, objetivos físicos, coisas que podemos ver, perceber ou sentir. A vontade de Deus é eterna. Então é por isso que eu convido você que oremos nesta manhã, para que essa vontade de Deus nos leve realmente a viver a plenitude do amor de Deus. Amado Pai, em nome de Jesus, eu oro para que cada pessoa que está escutando este devocional se gere a seu redor uma atmosfera de vida, uma atmosfera de bênção, uma atmosfera da presença de Deus. E neste momento, quando cada de nós oramos, você está escutando, e está escutando essa pessoa que tem a doença e está sarando, está limpando, está fortalecendo sua vida. Porque a pessoa que tem o problema, Deus está estendendo sua mão sobre ele e está limpando, está gerando sanidade e está gerando saúde. Oramos para não entrar em tentação, Senhor, sabendo que Tua fortaleza é a que nos leva cada dia a viver na plenitude do Teu amor. É por isso que buscamos Teu rosto, Senhor, e é por isso, Senhor, que agradecemos neste dia. Que Tua bênção seja sobre nós. Eu declaro sobre cada de nós, de quem escuta, essa bênção sobrenatural do amor de Deus, acreditando e vivendo realmente a plenitude do Teu Santo Espírito. Damos graças em nome de Jesus e no poder desse Espírito que é fogo, que queima e que consome todas as nossas vidas. Obrigado, Deus, pela Tua sabedoria. Em Cristo Jesus. Amém.